Fala, vencedores! Sejam muito bem-vindos à Jornada da Segunda Fonte. Você que se inscreveu e você está aqui, você faz parte desses 300 valentes ou mais, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir criar, construir a sua segunda fonte de renda. As pessoas que têm uma segunda fonte de renda, elas prosperam, elas conseguem realizar seus sonhos. E é o que nós vamos construir ao longo dessa jornada. Por isso que é Jornada da Segunda Fonte. Primeiro dia, a importância da segunda fonte. Antes de eu falar sobre a importância da segunda fonte, eu quero que você acompanhe o vídeo de introdução, tá? Tem um vídeo de introdução. Se você não acompanhou, acompanhe esse vídeo. É muito importante você seguir as dicas do vídeo de introdução que eu faço para que você possa caminhar bem, tá? Eu não vou dar todas as instruções aqui porque já é o primeiro dia. Mas se você não acompanhou, acompanhe o vídeo de introdução que nós falamos sobre essa jornada da segunda fonte que você vai construir a sua segunda fonte. Então vamos lá? Jornada da segunda fonte. Primeiro dia, a importância da segunda fonte. Você tem uma segunda fonte ou você não tem? Se você não tem, é importante você ter uma segunda fonte. Eu quero dar um exemplo antes de seguir falando dessa importância. Deixa eu falar sobre a segunda fonte que eu criei. Eu sempre procurei ser uma pessoa empreendedora. Eu sempre trabalhei e sempre procurei fazer além do meu trabalho. Porque o que é uma segunda fonte? A segunda fonte é você tem o seu trabalho e fora o seu trabalho você procura construir algo mais, fazer algo mais. Eu poderia dar vários exemplos das coisas que eu já fiz. Mas eu vou dar um exemplo mais claro. Durante 10 anos eu trabalhei na Rádio Moda FM. E durante esse período, trabalhando lá como locutor, depois trabalhando como diretor comercial, várias atividades que tínhamos ali desempenhar na Rádio Moda, eu também comecei a criar a segunda fonte. Tá? Então eu tinha um jornal, que era uma segunda fonte, depois eu tive um blog, um site, depois eu tive o trabalho da minha agência, a minha primeira agência. Então sempre fui criando uma segunda fonte, eu nunca ficava apenas naqueles rendimentos. O grande problema das pessoas é elas ficarem numa só fonte. Você tem que ter múltiplas fontes. Os grandes milionários, eles tinham várias fontes de renda. Eles têm várias fontes de renda. Esse é o segredo. Então você tem que seguir isso, tá? Tem que seguir esse segredo. Então é muito importante você ter uma segunda fonte. Eu sempre procurei ter. E eu recebi esse chamado. Eu posso até falar para você, independente da sua religião, tá? Mas eu quero dizer para você que esse projeto Segunda Fonte, Jornada Segunda Fonte, eu recebi uma revelação do nosso Pai, para que eu pudesse ajudar as pessoas, para que eu pudesse levar muitas pessoas a essa mudança. Eu descobri que 90% das pessoas da população brasileira ganha menos de 5 mil reais. Você sabe o que é isso, gente? Viver com menos de 5 mil reais? Talvez você fale, nossa, Neto, eu vivo com menos de 2 mil. Menos de 2K, como nós falamos dentro do marketing digital, mas é muito pouco, muito pouco. E essa sua situação, essa sua condição vai mudar, porque você não nasceu para ganhar menos de 5K, não, você não nasceu para viver uma situação apertada. E como eu dei o meu exemplo, eu sempre procurei ter outras fontes, tá? Mas eu posso dar outros exemplos, tá? Então é muito importante a gente ter uma segunda fonte. Porque quando você tem só uma fonte, se aquela fonte acaba, tivemos a pandemia, estamos saindo dessa pandemia ainda, e quantas pessoas perderam seus empregos? Chegaram a passar fome porque não tinham uma segunda fonte. Então, grave, é importante você ter uma segunda fonte de renda. Você tem que ter uma segunda fonte de renda. Eu quero falar coisas que eu aprendi com pessoas das quais eu tenho como exemplo, tá? Eu vou falar 3 coisas que eu aprendi. Primeiro eu vou falar 3 coisas que eu aprendi
com um personagem que eu amo, tá? Então, dependente da sua fé, da sua religião, eu estou aqui para te ensinar, mas esse personagem é muito querido por várias religiões, que é Abraão, tá? Abraão conta a história dele no livro de Gênesis, que ele aos 75 anos, ele ainda vivia com seu pai, né? Claro, naquela época eles tinham essa vida meio coletiva, mas num dado momento da história, conta-se que Deus fala para que Abraão ele saia da sua terra, saia da sua parentela e da casa do seu pai. 3 coisas: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O que eu entendo com isso? Sair da terra é sair da zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto, tá? Aquilo ali, mas é o que eu sei fazer. Vamos aprender a fazer coisas novas. Sai da tua parentela, zona de influência. Às vezes você vive sobre essa influência. Sair da casa do pai, zona de segurança. Às vezes você tem como a tua carteira assinada a tua zona de segurança. Então Abraão ele ouve esse chamado de Deus e ele pratica isso. Só que Abraão ele vai e ele diversifica as suas fontes de renda. Ele não investiu só em animais, ele investiu em animais, ele investiu na terra, ele investiu, segundo a Bíblia, em ouro e prata. Por isso ele prosperou, ficou riquíssimo e muito poderoso. Então a gente aprende 3 coisas que eu aprendo com Abraão. Sair da terra, tá? Às vezes você precisa sair da tua zona de conforto, sair da parentela, sair da influência, sair das crenças que você construiu e sair da casa do pai, sair daquela zona de segurança. Você acha, eu estou seguro aqui. Você precisa dar os seus passos. Então, são 3 coisas que eu aprendi com Abraão. Mas eu posso falar também 3 coisas que eu aprendi com um cara que eu gosto muito, do marketing digital. Em 2018, quando eu comecei, eu acompanhava muito o Érico Rocha. Você já deve ter ouvido falar, se você não ouviu, procure. Ele criou fórmula de lançamento e o Érico Rocha é um cara muito, muito, muito bom. E 3 coisas que eu aprendi com o Érico Rocha, que eu posso compartilhar com vocês. Primeiro, o Érico Rocha ele diz assim, que o feito é melhor que o perfeito. Eu não sei se a frase é dele, mas eu sempre via ele falar nas suas palestras e nos seus vídeos que o feito é melhor do que o perfeito. Não é o feito de qualquer jeito, mas é o feito. É começar, é fazer. Não adianta você ficar esperando quando tudo estiver perfeito para você começar. Você tem que começar já, agora. Então, o feito é melhor que o perfeito. Depois, vai se aperfeiçoando, tá? Outra coisa que ele sempre falava, e eu nunca tinha ouvido essa sacada, que antes de dar certo, vai dar errado. Sabe, às vezes a pessoa já fica com aquele medo, mas se der errado, às vezes vai dar errado. Quantos empreendedores e grandes empresários, eles quebraram, até conseguirem. E você pode conseguir. Então vá na sua expectativa, eu vou até dar certo. E a terceira coisa que eu vejo ele falar muito, sempre acompanhava ele dizendo, é que o sucesso, ele não é um sprint, ele é a maratona. Sabe o sprint? O sprint é aquele corredor que corre 100 metros, né? 100 metros em 10 segundos. Mas e a maratona? Maratona são horas. E o seu sucesso não é assim, do dia para a noite, não é pá, de flash. O seu sucesso é uma maratona. O seu sucesso é a maratona da sua vida. Então, coloque isso. Então, 3 coisas que eu aprendi com o Érico Rocha que me fizeram começar em 2018 a trabalhar. Foi quando eu novamente abri a minha agência. Então, eu abri uma segunda agência. Eu tive uma primeira agência antes, que ela foi muito bem, mas eu deixei com o meu sócio e continuei trabalhando na rádio, porque eu peguei outros trabalhos. Então não estava conseguindo conciliar e aí depois eu criei a minha segunda agência. Então é possível, basta você se lançar. Então eu quero passar uma tarefa para você. Eu quero que você veja 3 coisas que você aprendeu, que você quer aprender, para que você possa criar a sua segunda fonte. Tá? A
levando esse exemplo das 3 coisas, eu quero que você convide 3 pessoas para estarem conosco, tá? Na próxima aula. Talvez você diga, mas é difícil. Não coloque barreira. Para de colocar dificuldade. 3 é difícil, convida 9, tá? Convide 9 pessoas. Por quê, Neto? Porque você é o resultado daquelas pessoas que estão à sua volta. Você é aquilo que as pessoas te influenciam ser. Você é uma referência das 5 pessoas que estão à sua volta, ou mais ou menos isso. Por isso eu quero que você convide pessoas que também precisam construir uma segunda fonte de renda, para que elas possam aprender junto com você, tá? Então eu vou abrir, você vai convidar e pode mandar ela se inscrever, pode você mesmo passar o link para ela. Se você quiser, crie um grupo só seu no WhatsApp, coloque lá 3, 4, 5, 9, mas essa é a sua tarefa. Como eu disse no vídeo de introdução, sempre tem uma tarefa, e a tarefa é para você praticar, para você lutar, para você conseguir. Então, vamos juntos e bora conseguir essa tarefa, tá bom? Então, fica com esse ensinamento de hoje. A importância de ter uma segunda fonte. Você só vai prosperar, só vai realizar os seus sonhos se você tiver uma segunda fonte. Você tem que ter. Abraão, ele teve várias fontes, por isso ele foi muito abençoado. Érico Rocha ensina que nós precisamos ali, fazer até dar certo, que é melhor o feito do que o perfeito, que o sucesso é a maratona, ou seja, não desista até a sua chegada. Você vai conseguir ter uma segunda fonte. Então, vamos juntos e vamos vencer. Eu vejo você na próxima aula. Vá e vença.